Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de resolução de exercícios de Direito Administrativo para a primeira fase dos concursos de cartórios. Nós selecionamos exercícios das 4 principais bancas, Consulplan, VUNESP, IESES, FGV. Nos últimos 3 anos, 2018, 2019 e 2020. O ponto específico dessa nossa aula são os serviços públicos. Portanto, essa aqui é a nossa 10ª aula, é a primeira parte da 10ª aula. E amanhã nós teremos a segunda parte da 10ª aula. Em se tratando de serviços públicos, é indispensável que nós tenhamos ao lado as leis 8.987 e a lei 11.079. Então, vamos lá. Vamos para os exercícios. Eu separei aqui os exercícios e vamos tentar vencer aí o máximo possível. A delegação, a título precário, mediante licitação da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica, que demonstre capacidade para o seu desempenho por sua conta e risco, ele está a tratar essa é a permissão do serviço público, né? Essa é a permissão do serviço público. No caso da permissão, ela é licitação, não há uma modalidade específica. Então, os senhores vão fazendo um quadrinho, os senhores vão anotando. Eu vou... Onde está a minha caneta? Ah, não está por aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer com vocês... Aqui. Achei a minha caneta por aqui. Então, vamos lá. Vocês vão fazer um quadro, vocês vão escrever aí permissão, 2 pontos, e você vai à frente fazendo setinhas. Permissão. Primeiro ponto, a permissão, ela tem licitação, mas não tem uma licitação específica, não há modalidade específica. Esse é o primeiro ponto da permissão, não há modalidade específica. Quem é que se contrata? Quais são as pessoas contratadas na modalidade permissão? Tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Lembrando aos senhores que na modalidade permissão não é possível a contratação do consórcio de empresas, correto? O título, a qual título? Ele é uma contratação. Qual o título eu quero dizer? A estabilidade da contratação. Ela é precária. Precário. O contrato é de adesão, portanto, é natureza contratual, adesão, e existe a possibilidade, na verdade, é inerente ao instituto, a revogabilidade unilateral. Então, é isso que nós temos na permissão. Eu vou pedir para que os senhores, por exemplo, tenham aí um livro, para que os senhores assim possam consultar, correto? Contratos, licitações, serviços. Estudar serviços públicos é estudar a Lei 8.987 e a Lei 11.079. Serviços públicos. Então, vamos lá. Serviços públicos. Ver se... Ó, concessão e permissão. Aqui eu tenho o quadrinho aqui do professor de Direito Administrativo.
Descomplicado, que é o livro que eu adoto aqui nas nossas aulas, na nossa resolução de exercícios, mas os senhores devem procurar o autor com quem vocês mais se identificam. Então, a permissão é a delegação da prestação de serviço público, permanece a titularidade com o poder público. É o que nós chamamos de descentralização por colaboração. A prestação do serviço por conta e risco da permissionária sob fiscalização do poder concedente. Obrigação de prestar serviço adequado sob pena de intervenção, aplicação de penalidades administrativas ou extinção por caducidade. Sempre precedida de licitação, mas não há uma modalidade específica. Não há determinação legal de modalidade específica. A natureza contratual, a lei explicita tratar-se de contrato de adesão, o prazo é determinado, podendo o contrato prever sua prorrogação nas condições nele estipuladas, celebração com pessoa física ou jurídica, não está prevista permissão a consórcio, delegação a título precário, revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. Ótimo. Então, vamos lá. A delegação é título precário, mediante licitação, mas sem modalidade específica, trazida na lei. Prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica, que demonstre capacidade para seu desempenho. Essa, portanto, é a permissão de serviço público. Eu vou compartilhar aqui, nós vamos passar, antes de nós continuarmos, nós estamos aqui fazendo uma contextualização, correto? Estamos, aos poucos, adentrando o conteúdo. A Lei 8.987, ela é de 1995, e ela vai dispor sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal e da outras previdências. Não era isso que eu queria fazer, não. Mas eu vou abrir aqui a Constituição da República para nós lermos o artigo 175, tá bom, Elisa? Então, vamos lá. Compartilhar. Vamos lá no artigo 175. Vamos escrever, vamos dissertar sobre serviços públicos. Qual é o meu ponto inicial? É o artigo 175 da Constituição. Então, eu vou aqui, Ctrl F, eu peço que vocês se dirijam. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre com licitação, a prestação de serviços públicos. Então, o que incumbe ao poder público? Incumbe ao poder público a prestação de serviços. Essa prestação, ela vai ser feita de qual maneira? Ou diretamente, ou indiretamente, mediante permissão, concessão e permissão. E essa maneira indiretamente, a palavra indireta não consta no artigo, sempre licitação. A lei disporá. Que lei é essa? A lei 8.987, que estamos a tratar. Sobre a lei disporá.
Este é o parágrafo único. O regime das pessoas prestadoras de serviços públicos, concessionárias e permissionárias, o regime, o caráter do contrato, especial do contrato, prorrogação, caducidade, fiscalização, rescisão, direito dos usuários, vamos anotando aí, política tarifária, inciso 3, e, por fim, a obrigação de manter o serviço adequado. Ótimo. Agora voltamos para a nossa lei de 95. Vamos lá para a nossa lei. Nós temos nessa lei as disposições preliminares e o artigo 1º diz que as concessões de serviços públicos e de obras públicas, então você promove um contrato de concessão de serviços e de obras, ou, melhor dizendo, a concessão ela pode vir a ser de serviços ou concessão de obras, serviços, obras, enquanto as permissões elas são somente de serviços públicos, reger-se-ão, nos termos do artigo 175, por esta lei, pelas normas legais pertinentes, por outras normas, e pelas cláusulas dos contratos. Ótimo. A União, os estados, o DF e os municípios, eles promoverão a revisão e as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta lei, buscando atender às peculiaridades das diversas modalidades dos serviços. Então, a lei, no artigo 2º, vai dizer o que é o poder concedente, a definição da concessão do serviço público está no inciso 2, a concessão do serviço público precedida de execução de obra pública está no 3 e a permissão do serviço público no 4. O que é a concessão do serviço público? A delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, modalidade com concorrência. Então, você pensa, concessão de serviço público. Concessão, concorrência. Concessão, concorrência. E a quem? Quando você pensa em concessão, a Lorena, que bom, que alegria. Vamos aqui dar as boas-vindas à nossa amiga Lorena. Lô, boa noite. Ela vai daqui a pouco aparecer, deve estar tentando conectar. Então, você vai pensar que a concessão, ela... Olá, boa noite. Boa noite, Lô. Ela não está... Mas ela vai conseguir. Você vai pensar, então, concessão... Boa noite. Concessão, concorrência. Sempre pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstrem essas pessoas jurídicas, a pessoa jurídica ou o consórcio, elas devem demonstrar a capacidade para o desempenho do serviço público por conta, risco e por prazo certo. Bem, olá,
Olá, Lô, boa Oi, noite. desculpa, eu não estava conseguindo entrar pelo computador, então eu Ah, tive que pegar a palavra-chave lá pelo celular. ah, Mas cheguei atrasada, mas cheguei, professor, desculpa interromper a aula. não, imagina. Lô, fiquei muito feliz de você estar aqui participando da aula. Eu Hoje mais ainda. os nossos amigos, a Elisa, hoje os nossos amigos eles têm compromissos, eles nos avisaram. Boa noite, Lorena. Boa noite, seja bem-vinda. Ai, obrigada, minha querida, saudades de você sempre, tá? É recíproca a saudade, viu? Ah, E a torcida obrigada. também para você estar bem e passar logo. Isso. Eu quero muito, Lô, que você vá ficar comigo lá no Amazonas. Quero muito mesmo que você vá, a Fernanda também. Vocês. Puxa, nós faríamos gosto, viu? Uhum. Seria ótimo, tanto para mim, como eu acredito que seria para vocês Nossa, também. com certeza, com certeza. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, né? É, Mas eu vou e fechar meu som aqui, tá tá? bom, Lô. Ô, Lô, nós estamos tratando aqui hoje do nosso ponto 10. O ponto 10 da nossa lista de pontos, que eu propus, que foram os pontos propostos para nós vencermos nessas 3 semanas de direito administrativo. Esse ponto é o ponto pertinente aos serviços públicos. E esse ponto, Lorena, é um ponto da sua prova oral no Paraná. Então, você tem que vencer estes pontos. Eu fui muito cauteloso. Cada um dos pontos que nós estamos a tratar, ele é um ponto do edital, como também ele é um ponto para a prova oral aí do direito administrativo. O que é estudar serviços públicos? Estudar serviços públicos é estudar o artigo 175 da Constituição. Então, ele é o primeiro, é o ponto de partida, o artigo 175 da Constituição, e as leis, tanto a lei da concessão e permissão, que é a Lei 8987, como a lei das parcerias público-privadas, que é a Lei 11.079. Então, você vai ter em mente que a Constituição diz quem presta o serviço público é prestado nos termos do artigo 175 pelas pessoas, pelo poder público, diretamente, ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação. E essa lei vai dispor, qual lei? A Lei 8987. O regime das empresas concessionárias e permissionárias, o caráter do contrato, caráter especial do contrato, prorrogação, condições de caducidade, fiscalização e rescisão, direitos do usuário, política tarifária e a obrigação de manter o serviço adequado. Quando nós partimos para a lei, nós temos que as concessões, elas são concessões de serviços públicos e de obras públicas, enquanto as permissões, elas são permissões de obras, de serviços públicos, perdão. O poder concedente. Quem é o poder concedente? Quem é o poder público de que trata o caput do artigo 175? Poder público este que tem a incumbência de prestar o serviço público. São as pessoas jurídicas de direito público interno, exceto aquelas autarquias. Então, nós temos a União, o Estado, DF, município, em cuja competência se encontre o serviço precedido ou não da execução de obra pública. E o que é concessão do serviço público? Concessão é quando você delega a prestação de um serviço a uma pessoa jurídica ou a um consórcio de empresas e com uma modalidade de licitação específica, qual seja a concorrência. Então, você vai pensar em concessão, se você vai pensar em concorrência. Concessão, concorrência, correto? Pessoa jurídica ou consórcio de empresas, que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e sempre o prazo determinado. E como se define aquela concessão
de serviço público que é precedida de uma execução de obra pública. Nessas hipóteses, o poder público ele vai construir, ou então ele vai reformar, conservar, ampliar, melhorar obras. Essas obras serão delegadas pelo poder concedente mediante licitação. Qual modalidade da concessão? Concessão, concorrência, os mesmos itens. A pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para sua realização por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra, sempre por prazo determinado. E a permissão de serviço público, que era o objeto da nossa questão, é a delegação. Ela não é como a concessão. A delegação da permissão, ela é a título precário. Temos licitação? Sim, mas alguma modalidade? Não. Não é trazido, não se tem no inciso 4º a modalidade de licitação em que deve preceder a permissão do serviço público. Sempre pessoa física ou jurídica, é diferente porque a concessão é pessoa jurídica ou consórcio, a permissão nós não temos o consórcio, e a parte final, sim, é da mesma forma que o é na concessão. Aquelas pessoas que demonstrem capacidade para o desempenho por sua conta e risco. Ela não disse prazo determinado, como ela disse na concessão, correto? Ótimo. As concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder concedente, com a cooperação dos usuários. Isso concretiza o mandamento constitucional, que não é isso, ele diz políticas tarifárias, fiscalização, não é isso? O parágrafo único, inciso 1, caducidade, fiscalização. Então, esse artigo ele vem concretizar o disposto no artigo 175, parágrafo único, inciso 1. A concessão de serviço público, precedido ou não de execução de obra pública, sempre mediante um contrato, que deverá observar os termos desta lei, das normas pertinentes e o edital de licitação, a modalidade é concorrência. O poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo. Este artigo 6º, na verdade, o capítulo 2, ele trata do serviço adequado. Isso é comuníssimo. Nas provas, onde nós temos a definição de serviço adequado? Aqui no artigo 6º da 8987. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de um serviço público adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes, no contrato. O que é o serviço adequado? É aquele que satisfaz as condições. Deixe-me tentar. Aqui, ó, a Lore está tentando entrar. Ela está experienciando aí algumas vicissitudes. O serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação, modicidade das tarifas, e atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. Então, nós temos a definição. O que é serviço adequado? Nós temos também uma definição do que se entende por atualidade. O que compreende
a atualidade, modernidade de técnicas, equipamentos, instalações e conservação, melhoria e expansão do serviço. E aquela hipótese que sempre é exigida aí nos concursos. Descontinuidade, continuidade, descontinuidade. Quando não se caracteriza a descontinuidade do serviço? Quando ele é interrompido em situação de emergência ou prévio aviso, após prévio aviso nas duas hipóteses. Motivada por razões de ordem técnica ou de segurança e por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade. Ótimo. E a interrupção nessas por inadimplemento do usuário, recentíssima, olha só, em 2020, saiu do forno agora, dos serviços, na hipótese do 2 do parágrafo 3, não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado. Correto? Então, muito interessante. Nós não tínhamos esse parágrafo 4º. Nós tínhamos apenas o parágrafo 3º. 2020, vai cair na prova. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou por motivos de razões técnicas de segurança das instalações e inadimplemento do usuário. Nessas duas hipóteses, sempre deve haver o prévio aviso. E o 9 é o parágrafo 4º. O direito é ótimo, porque nós sempre temos que estar aí estudando. Um dia só que nós já não acompanhamos a legislação, nós já estamos desatualizados. Os direitos e obrigações do usuário são tratados no capítulo 3, são direitos e obrigações, o artigo 7º. Depois, nós temos o 7º-A, as concessionárias de serviços públicos, de direito público e privado, nos estados e no DF, são obrigadas a oferecer ao consumidor e ao usuário, dentro do mês de vencimento, o mínimo de 6 datas opcionais para escolherem os dias de vencimento de seus débitos. Depois, o capítulo 4º da política tarifária, nós temos várias regras. O capítulo 5 da licitação. Artigo 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não de execução de obra pública, será objeto de prévia licitação. Nós sabemos que a modalidade é concorrência, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios legalidade, moralidade, publicidade, igualdade do julgamento. Não, igualdade do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. E aí no julgamento será considerado os seguintes critérios: menor valor da tarifa, a maior oferta nos casos de pagamento ao poder concedente, combinação dos 2 dos critérios 1, 2 e 7º, melhor oferta de pagamento pela outorga após a qualificação de propostas técnicas. Então, o que ele quer dizer? Menor tarifa, melhor oferta de pagamento, maior oferta nos casos de pagamento ao poder concedente e melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas. Menor tarifa, maior oferta, você combina os critérios, né, para se eleger a melhor proposta. Vamos passando aqui. Considerar-se a desclassificada proposta que para sua viabilização necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados no que couber os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos, e conterá especialmente, nós temos todos estes itens que obrigatoriamente deverão constar. Ele será elaborado pelo poder concedente, serão observados os critérios e as normas gerais da legislação própria e deverá conter objeto, metas, prazo, descrição, etc. Todos estes elementos.
O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, 18A, quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio. Nós falamos que somente na concessão, nunca na permissão, correto? Observar-se-ão as seguintes normas, 1, 2 e 3 e 4. Do contrato de concessão são as cláusulas essenciais. Então, nós vimos, quando nós estudamos ali os contratos administrativos, a partir do artigo 54 da Lei 8.666, que o contrato ele é o sucedâneo lógico de uma fase anterior, que é a licitação. Da mesma forma, nós temos lá na Lei 8.666, aquela estrutura, licitação até o artigo 53 e contratos a partir do artigo 54, nós temos regras pertinentes à licitação da concessão e permissão até o artigo 22 e, posteriormente, as regras pertinentes ao contrato. No artigo 23, nós temos as cláusulas essenciais do contrato de concessão. Ótimo. Prazo da concessão, modo, forma e condições, tudo que é relevante para a concessão. O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. Esse comando, essa ordem, essa regra prevista no artigo 25, ela encontra ressonância, eco, na 8.666. Você se lembra dessa disposição na parte dos contratos, Elisa? Sem prejuízo da responsabilidade, estamos a tratar da responsabilidade. A que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias, complementares, bem como implementação de projetos associados, e aí por diante. É admitida a subconcessão nos termos da concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente. A outorga da subconcessão será sempre precedida de concorrência. O subconcessionário se subrogará em todos os direitos e obrigações da subconcedente. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem a anuência do poder concedente implica na caducidade da concessão, caducidade que já é prevista aqui no artigo 175, parágrafo único, inciso 1, não disse? As condições de caducidade. Então, olha que interessante, por isso que é sempre importantíssimo nós estarmos com a Constituição da República e a lei própria, a lei específica. A Constituição diz que o regime que a lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial do contrato, a prorrogação e as condições de caducidade. O que é caducidade? Bem, caducidade é exatamente o que diz o artigo 27, a transferência de concessão, a transferência da concessão ou do controle societário da concessionária, sem a prévia anuência do poder concedente. Isso é caducidade. É aquela pessoa jurídica ou aquele consórcio, ele transferir a concessão para outrem, ou então o controle societário daquela pessoa jurídica ou do consórcio ser transferido para outrem e cabe ressaltar, sem prévia anuência do poder concedente. Isso implica na caducidade da concessão. Então, nós temos, para fins de obtenção dessa anuência que estamos a tratar, 1, 2, o 27, nas condições estabelecidas no contrato de concessão, o poder concedente
autorizará a assunção do controle ou da administração temporária da concessionária pelos financiadores e garantidores, com quem não mantenha vínculo societário direto para promover a reestruturação financeira e assegurar continuidade da prestação dos serviços. Aqui nós temos regras específicas, né? Parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º. Vamos adiante. O poder concedente disciplinará sobre o prazo da administração temporária, são regras aqui de 2015. Nos contratos de financiamento, as concessionárias poderão oferecer em garantia os direitos emergentes da concessão até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação dos serviços. Artigo 28, para garantir contratos de mútuo de longo prazo destinados a investimentos relacionados a contratos de concessão, em qualquer de suas modalidades, as concessionárias poderão ceder ao mutuante em caráter fiduciário parcela de seus créditos operacionais futuros, observadas as condições. Quais são os encargos do poder concedente? Incumbe ao poder concedente regulamentar, fiscalizar, aplicar penalidades, intervir nos casos e condições, extinguir a concessão nos casos previstos na lei e na forma prevista no contrato, homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas, cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares e todas essas outras. Artigo 30, no exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos, etc. Quais são os encargos da concessionária? Artigo 31, todas essas hipóteses. Prestar serviço adequado, manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão. A intervenção, essa figura é importante, é quando o poder concedente, ele atua, ele intervém, o nome próprio diz, na concessão com vistas a assegurar a adequação na prestação do serviço e o fiel cumprimento das normas contratuais. Então, nós temos que estar a par aí desses institutos típicos destes contratos. A intervenção far-se-á por decreto, então, antes que se tenha a intervenção, é necessário haver, antes não, na verdade, a intervenção se instrumentaliza mediante um decreto do poder concedente que conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, instaurar um procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da intervenção, apurar responsabilidades, e aí nós temos algumas outras regras. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responde pelos atos praticados durante a sua gestão. Então, a intervenção, ela tem por objetivo assegurar a adequada prestação do serviço e o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Ótimo. Continuamos. Nós, por fim, temos a extinção da concessão. Isso é importantíssimo, estes institutos. Por quê? Nós temos as hipóteses em que se tem a extinção da concessão e, nos parágrafos do artigo 35, nós temos a definição. Extingue-se a concessão, advento do termo contratual, encampação, caducidade, rescisão, anulação e falência. Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos, privilégios. Extinta a concessão, haverá imediata assunção. Nos casos do inciso 1 e 2, advento e encampação, o poder concedente, antecipando-se a extinção da concessão, procederá ao levantamento e avaliações necessários à determinação dos montantes,
Reversão, no advento do termo contratual, far-se-á com a indenização das parcelas do investimento, dos investimentos vinculados a bens reversíveis. O que é encampação? Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização, na forma do artigo anterior. Vocês se lembram que a intervenção, naquelas hipóteses anteriores, da intervenção na concessão, ela se dava por um decreto, se instrumentalizava por um decreto? Então, enquanto a intervenção ela se instrumentaliza por um decreto, a encampação ela só ocorre com uma lei prévia autorizativa, uma lei autorizativa específica e pagamento de indenização. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente nas seguintes hipóteses, né? Nós já falamos aqui antes o que ocorre quando se dá a caducidade. Nós já tínhamos falado sobre isso aqui nos parágrafos, dos itens anteriores. Quais são as hipóteses que autorizam, ou melhor, em que se pode se declarar a caducidade? Quando o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares, paralisar o serviço, perder as condições econômicas, não cumprir as penalidades, não atender às intimações, etc. A declaração da caducidade deverá ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, enfim. E, por fim, das permissões. Permissão do serviço público. Nós vimos que é sempre um contrato precário e não há e por licitação, mas nós não temos uma modalidade específica, como nós temos na concessão, que é sempre concorrência. A permissão do serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os termos desta lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive, já falamos sobre isso, precariedade e revogabilidade unilateral. Então, permissão, caráter contratual, contrato de adesão. Observará as regras da 8987, das demais normas pertinentes e do edital de licitação. Temos, sim, a permissão mediante uma licitação, mas qual modalidade? Nós não temos na lei. A lei não traz, como diz que a concessão é precedida de concorrência. Permissão sempre precário e com revogabilidade unilateral pelo poder concedente. O que for aplicável às concessões, ou o que for aplicável às permissões, melhor dizendo, se for possível aplicar disposições da concessão à permissão, aplicar-se-ão a elas. Ótimo. E aqui nós temos as disposições transitórias. Então, vamos voltar aqui para os nossos exercícios. Delegação a título precário, mediante licitação da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica, que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco. Se é pessoa física ou jurídica, eu estou a tratar de uma permissão. Título precário, permissão. Licitação em que eu não digo qual a modalidade, permissão. O município divulga uma licitação na modalidade concorrência. Se é modalidade concorrência, para concessão, eu já vou ficar assim, de ouvido em pé, né, porque pode ser a concorrência, né? Para concessão do serviço, a concorrência ela está ligada à concessão. O município divulga uma licitação na modalidade concorrência para concessão de serviço público com base na Lei Federal 8987, fazendo constar as seguintes cláusulas.
A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora, ou seja, a proposta vencedora vai definir a tarifa do serviço público. Será permitida a subconcessão do serviço, conforme previsto no contrato. E 3, as tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos para atender aos usuários. Nessa situação hipotética, é correto afirmar que a referida licitação é plenamente válida, pois a modalidade de licitação e as suas cláusulas estão de acordo com os ditames da lei. Isso é verdade. Ó, se nós formos aqui na Lei 8987, os senhores os senhores devem tê-las aí em mãos. Vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Vamos lá para as cláusulas do contrato. É importante nós saibamos manejar aqui direitos e obrigações, política tarifária, da licitação. É possível eu ter, vamos usar para essa tarifa, fixado pelo preço da proposta, o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado, 15, inciso 1. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Isso, inclusive, é um critério para julgamento da proposta vencedora. A tarifa do serviço público será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação, claro, né? Menor tarifa, valor da tarifa. Vamos lá. O inciso 1 está verdadeira. Será permitida a subconcessão do serviço. Vamos lá. Vamos ver se temos mais alguma. É só subconcessão. É o artigo 26. É admitida a subconcessão nos termos previstos do contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente. A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência. O subconcessionário se subrogará a todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos limites da subconcessão. Aqui é o artigo 27. A transferência de concessão ou de controle societário da concessionária, sem prévia anuência do poder concedente, implicará a caducidade da concessão. 2, perfeito. E 3, as tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos para atender aos usuários. Deixe-me ver se eu encontro... É o artigo 13. Olha que interessante. Este aqui é o artigo 13. Então, nós temos o artigo 13, nós temos o artigo 26. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários. Ótimo. Vamos ver se tem mais uma. Aqui, ó, da política tarifária. A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta lei, no edital e no contrato. Perfeito, perfeito. Portanto, é plenamente válida, pois a modalidade de licitação e as suas cláusulas estão de acordo com os ditames da lei. 2, letra A. 3. Sobre a lei 8987 e suas alterações, é incorreto afirmar: em havendo alteração lateral do contrato que afete seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente poderá restabelecê-lo, desde que provocado pela concessionária, com efeitos financeiros a partir do respectivo reconhecimento administrativo. Bem, isso aqui está falso. Olha só. Da política tarifária, o parágrafo 4º do artigo 9º. Vamos ler todo.
A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta lei, no edital e no contrato. A tarifa não está subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário. A tarifa não está subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito. Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas a fim de manter seu equilíbrio econômico-financeiro, ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa para mais ou para menos, conforme o caso. O nome dessa situação, nós já vimos, é o fato do príncipe. Se lembram? Não é isso mesmo, Elisa? A concessionária deverá divulgar em seu sítio eletrônico, de forma clara e de fácil compreensão pelos usuários, tabela com o valor das tarifas praticadas e a evolução das revisões ou reajustes realizados nos últimos 5 anos. E artigo 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio econômico e financeiro. Espera aí. É o parágrafo 4º do 9º, né? É o parágrafo 4º do 9º. As outras estão corretas. Nas condições estabelecidas, no contrato de concessão, o poder concedente autorizará a assunção do controle ou da administração temporária da concessionária por seus financiadores e garantidores com quem não mantenha vínculo societário direto para promover a sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação de serviços. Nós vimos isso aqui. Vamos lá. É o artigo 27A. Artigo 27A, perfeito. A letra A fica no artigo 9º, parágrafo 4º, né? Artigo 9º, parágrafo 4º, 27A. Letra C. O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em que, encerrada a fase de classificação das propostas ou o oferecimento de lances, será aberto o invólucro com os documentos de habilitação do licitante, mais bem classificado, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. Isso é verdade. Eu só vou trazer para os senhores o 18A. O edital poderá prever, então os senhores vão marcando para que os senhores já... O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em que, primeiro, inciso 1, encerrada a fase da classificação das propostas ou oferecimento de lances, será aberto o invólucro com os documentos de habilitação do licitante mais bem classificado para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. Verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor. Inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às condições fixadas no edital. E, por fim, proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever em favor da concessionária a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto na legislação aplicável. Outras fontes provenientes, isso é verdade. Só trazer outras fontes. Artigo 11. Artigo 11. Artigo 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever
em favor das concessionárias, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarefas, observado o disposto no artigo 17 desta lei. Ok. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o nosso breve intervalo de 10 minutos e nós já voltamos aí para a nossa segunda parte, tá bom? Continuamos com a nossa gravação. Suponha que após regular procedimento administrativo, o serviço de coleta domiciliar de lixo do município de São Miguel foi concedido à empresa Mais Limpeza. No entanto, por razões de interesse público, sem constatar qualquer vício na concessão ou irregularidade na prestação do serviço, pela concessionária, o poder concedente deseja retomar o serviço público, considerando o disposto na Lei 8987, é correto afirmar que é a hipótese de caducidade da concessão? A caducidade é aquela hipótese de subconcessão e transferência do controle acionário. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Nós temos aqui a caducidade. Artigo 27. A transferência da concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implica a caducidade da concessão. Sem prévia anuência do poder concedente. Por quê? Admite-se, sim, a subconcessão, mas ela deve estar prevista nos termos do contrato, expressamente autorizada pelo poder concedente. A outorga de subconcessão sempre precedida de concorrência e o subconcessionário se subrogará em todos os direitos e obrigações da subconcedente nos limites da subconcessão. Mas nós temos que ir aqui na extinção dos encargos do poder concedente, dos encargos da concessionária, da intervenção. O poder concedente poderá intervir na concessão com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais. Intervenção far-se-á por decreto do poder concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo e os objetivos e limites. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, sempre assegurado o direito de ampla defesa. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares, ela será declarada nula, declarada sua nulidade, devendo o serviço imediatamente devolvido à concessionária. O procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo deve ser concluído no prazo de 180 dias, sob pena de considerar-se inválida. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, responderá pelos atos praticados. E aí nós temos advento do termo, encampação, caducidade, nós já vimos, né, lá no artigo 27, a encampação, reversão, rescisão e todas as outras hipóteses. A reversão no advento do termo, encampação no artigo 37, retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e prévio pagamento da indenização, e as hipóteses que autorizam a ser declarada a caducidade. São elas. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente. Quando? Então, nós temos caducidade no artigo 38 e no artigo 27. Os senhores tenham em mente que temos em dois momentos. A hipótese de caducidade da concessão, vamos ver. O serviço, não havia vício na concessão ou irregularidade na prestação do serviço, mas o interesse público. Se vocês observarem, lá no artigo 27, nós temos duas hipóteses de caducidade, transferência e subcontratação, e aqui no parágrafo 1º do 38 nós temos outras.
O serviço estiver de forma inadequada ou deficiente, descumprir cláusulas contratuais, concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, perder as condições econômicas, não cumprir penalidades impostas, a concessionária não atender a intimação, a concessionária não atender a intimação do poder concedente para, em 180 dias, apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal. Bem, então, caducidade nós não podemos. O município deve proceder à anulação do contrato administrativo de concessão? Não, o contrato ele não pode ser anulado. Não, isso é falso. Anulação também não faz sentido isso. Decretação de caducidade da concessão, que é um ato discricionário do poder concedente, não é caducidade. Se configura hipótese de encampação, e o município de São Miguel Arcanjo deverá indenizar a empresa Mais Limpeza pelos lucros cessantes e danos emergentes. A encampação, nós temos aqui a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão por motivo de interesse público mediante lei autorizativa. Ele não falou sobre essa lei autorizativa. E após prévio pagamento de indenização. Na forma do artigo anterior. Também não é essa situação. A letra E. Para que possa haver encampação, o poder concedente deve demonstrar o interesse público mediante lei autorizativa específica e prévio pagamento da indenização. Essa é a melhor resposta. Essa é a melhor resposta. Mas é uma questão difícil. Porque nós temos que estar muito a par aqui de todas as disposições. Vamos adiante. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão por motivo de interesse público mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização. O fundamento é o artigo 37. Interesse público, não sei. Não acho que essa questão seja uma questão tão óbvia assim. Lorena, quer manifestar? Se manifestar? Ela não ouviu. Você quer se manifestar, Lorena? Não. A questão 5 é sobre PPP, Lisa. Professor, eu vou falar como eu respondi a 4. Eu fui por exclusão, né? Eu achei, quando eu vi que era retomada do serviço, da prestação do serviço público pelo poder concedente, sem nenhum vício, eu fui primeiro ao artigo 37 da encampação e pensei, considera-se encampação a retomada do serviço público pelo poder concedente durante o prazo de concessão por interesse público. Então, se é por interesse público, como ele disse no enunciado, por razões de interesse público. Eu fui por aí, entendeu? Aí, assim, eu pensei, se é por motivo de interesse público, sem vício nem qualquer irregularidade, e ele só fala, o poder concedente deseja retomar o serviço. Então, eu aliei essa retomar do enunciado à descrição do artigo 37, que considera encampação a retomada do serviço. Aí eu fui direto para a encampação. Só que a gente fica entre a D, a de dado, e a E de elefante. E aí eu achei assim que não tinha que ter indenização por lucros cessantes e emergentes, porque no artigo 36 não fala isso, fala que a indenização das parcelas dos investimentos vinculados e bens reversíveis. Não fala nada de lucros cessantes e danos emergentes. Por isso que eu fui assim, entendeu? Primeiro eu fiz esse raciocínio do enunciado com o 37, e depois eu vi que podia ser ou a dado ou elefante. Mas é difícil mesmo. Extinção da concessão ou permissão. Eu estou aqui com a minha doutrina, que ele organizou de uma melhor forma. Concessões e permissões são formas de descentralização por delegação. Eu não gosto de falar sobre essa definição aqui, depois eu explico isso para vocês, mas não agora. Essas modalidades, não. Essa parte da doutrina ela não é muito clara em dizer descentralização por delegação ou
por colaboração. Bem, vamos passar por isso, passar por esse ponto. Nós temos o advento do termo contratual e a forma ordinária de extinção, também chamada de simplesmente reversão da concessão. Ocorre quando chega ao fim o prazo estabelecido no respectivo contrato. Ótimo. A encampação é a retomada do serviço pelo poder concedente antes do término do prazo, baseada em razões de interesse público, sem que haja qualquer vício na concessão ou qualquer irregularidade na prestação do serviço. Então, nós precisamos ter interesse público, sempre vocês vão pensar em encampação. Lei específica. Lei específica e o pagamento prévio da indenização. Aqui ele estava dizendo danos, lucros cessantes e danos emergentes. Não. Então, vamos ficar lá com o 36. Não é o 36? Espera aí. A reversão parcial com a indenização das parcelas do investimento. Pagamento prévio. Essa indenização é prévia. Vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou depreciados que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade. E aqui é interessante esse livro porque ele fala exatamente o que a gente precisa. A lei não prevê indenização por lucros cessantes, Elisa. Então, isso que você falou, que você concluiu acertadamente, está aqui no livro também. Interessante, não é? Porque às vezes a gente conclui, mas a gente fica pensando, mas será que em algum ponto não existe isso? Correto? Mas não. Na encampação não há indenização por lucros cessantes. A caducidade diz respeito ao artigo 38 e 27, como eu disse para os senhores, e na execução total ou parcial do contrato. E a necessidade de comunicação à concessionária antes da instauração do processo administrativo dos descumprimentos contratuais que lhes são imputados, com a fixação de prazo para que ela corrija as falhas e transgressões. O mais interessante, então, é isso. A encampação é interesse público. A caducidade, ela tem relação com a inexecução total ou parcial. Tanto é que é assim que se inicia o artigo 38. Nós temos que nos ater a esses pequenos, essas palavras, né? Que é como se fosse um mapa. Vamos adiante. É ato discricionário, a decretação da caducidade é ato discricionário, e ela pode ser declarada nos termos do parágrafo 1º, 1 a 7º. O serviço não está prestado de forma adequada ou é deficiente, descumprimento de cláusulas contratuais ou disposições legais, paralisação do serviço, exceto caso fortuito força maior, não cumpre as penalidades impostas por infrações, a concessionária não atender a intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação de serviço, a concessionária não atender a intimação do poder concedente para, em 180 dias, apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal. Esse aqui é muito importante. A hipótese de decretação de caducidade prevista nesse inciso 7º foi estabelecida em 2012. Olha que interessante, essa regularidade fiscal. Embora o inciso somente fale em regularidade fiscal, a referência que ele faz ao 29 da 8666 dá ensejo à dúvida quanto à sua interpretação, pois esse artigo trata de documentação exigida dos licitantes, fiscal e trabalhista. Fiscal e trabalhista, vocês, olha só. O artigo 29, ele fala regularidade fiscal, mas o inciso 7º, que estou a mostrar para os senhores, ele fala em regularidade fiscal. E ele faz a remissão ao 29, que trata da regularidade fiscal e trabalhista. Então, ele conclui aqui, o autor, que diz respeito a ambas. É bem possível que o intuito da Lei 12.767 tenha sido possibilitar a decretação de caducidade quando a concessionária deixa de apresentar não só a documentação concernente à regularização fiscal, propriamente dita, mas também a relativa à regularidade trabalhista. Entretanto, como se trata de norma acerca de medida restritiva de direito, não nos parece que se possa adotar interpretação extensiva, ou seja, pensamos que não se pode decretar a caducidade pelo simples fato de a concessionária não apresentar ao poder concedente documentos comprobatórios de sua regularidade trabalhista. Bem, ele falou uma coisa, mas concluiu outra.
Uma hipótese em que a decretação de caducidade está disciplinada como um ato vinculado. Isso é interessante, são as hipóteses do artigo 27. Porque naquelas hipóteses do artigo 27 são hipóteses vinculadas. Ótimo. A indenização não é prévia, e extinta a concessão pela caducidade não resulta para o poder concedente qualquer espécie de responsabilidade. A rescisão, outro ponto, é sempre judicial, rescisão, e ela ocorre após os serviços prestados não poderão ser interrompidos até a decisão judicial transitada em julgado. Nos contratos de concessão de serviços públicos e permissão, é absoluta a inoponibilidade da exceção do contrato não cumprido pela concessionária. A rescisão decorre do descumprimento de normas contratuais pelo poder concedente. Vocês entenderam? Portanto, é absoluta a inoponibilidade, né? Tudo bem, Elisa? Tudo bem, professor. Então, com relação a essa coisa de a rescisão ser só judicial, a gente vai ver na pergunta 7, a primeira alternativa fala: admite-se rescisão amigável de contrato de concessão? Não, não se admite, porque a rescisão é sempre judicial. Exatamente. Então, só passando aqui nesses pontos de distinção. Rescisão decorre do descumprimento de normas contratuais pelo poder concedente, é sempre judicial. A Lei 8987 somente utiliza a palavra rescisão para designar especificamente a extinção por iniciativa da concessionária fundada em descumprimento contratual por parte do poder concedente. Sempre. Então, se estivermos a tratar de serviços públicos, concessão e permissão, e rescisão, essa palavra ela tem um significado muito próprio, né, Elisa? Como você também nos disse. Os serviços prestados pela concessionária não podem ser interrompidos ou paralisados até a decisão judicial transitada em julgado, que reconheça o inadimplemento do poder concedente e autorize a concessionária a considerar extinto o contrato pela rescisão. Artigo 39, parágrafo único. E nós temos a questão que é absoluta a inoponibilidade da exceção do contrato não cumprido. Isso quer dizer o seguinte: se o poder público ele não cumpre a parte dele, eu posso excetuar e não preciso cumprir a minha parte, não é isso? Mas a inoponibilidade é a exceção do contrato não cumprido, correto? Mas nesse caso, a concessionária ela deve cumprir a parte dela, independente do cumprimento pelo poder concedente da parte que cabe a ele. Porque é absoluta a inoponibilidade da exceção do contrato não cumprido. Ficou claro, Elisa? Professor, é que eu entendo assim, ninguém é obrigado a entrar em licitação para prestação de serviço público, né? Uhum. Se entrar, corre o risco, sabe que pode ser uma fria. Se a pessoa for honesta, obviamente, né? Agora, a gente nunca sabe, né? Porque tem tanto caso, escândalo, não sei o quê, então, mas a gente corre um risco muito grande, né? É uma estabilidade, mas tem que manter, não tem que manter o funcionamento do serviço. Sim, claro. E a rescisão só com trânsito em julgado pelo Poder Judiciário. Artigo 39. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim. Parágrafo único. Nas hipóteses do artigo 39, os serviços prestados pela concessionária eles não poderão ser interrompidos ou paralisados até a decisão judicial transitada em julgado. Por fim, a anulação é o último que eu vou dizer para os senhores. É a extinção do contrato em decorrência de vício, isto é, por motivo de ilegalidade ou ilegitimidade. Pode ser declarado unilateralmente pelo poder concedente ou, se houver provocação, pelo poder judiciário. Acarreta a responsabilização de quem tiver dado causa à ilegalidade. Ótimo. Então, vamos lá. As 5 vamos resolver amanhã. 6. A retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão por motivo de interesse público mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento
da indenização, a hipótese de extinção da concessão do serviço público, conhecido como encampação, não é o artigo 37? Considera-se encampação a retomada do serviço público pelo poder concedente, etc. A respeito da concessão ou permissão de serviços públicos, assinale a alternativa correta. Admite-se a rescisão amigável de contratos de concessão comum ou patrocinada por razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento? Falso, falso. Não, vamos nos ater... A gente já viu que é só rescisão por iniciativa só da concessionária, por ação judicial específica, ou seja, não pode ser incidente, né, em uma outra ação, e também tem que ter o trânsito em julgado, né? Exatamente, especialmente intentada para esse fim. Exatamente, Elisa. Incumbe ao poder concedente declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública e promover diretamente as desapropriações, cabendo à concessionária responsabilizar-se pelas indenizações decorrentes. Incumbe ao poder... Isso não faz o menor professor, sentido. esse teste eu errei, porque eu coloquei que estava certo. Não, de é a acordo letra... com o artigo 29, inciso 8º. Só que o que eu acho que está falando aqui é que fala só diretamente, e não é só diretamente, é diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária. E é só nesse caso de outorga de poderes à concessionária em que a concessionária vai se responsabilizar pelas indenizações. Porque a concessionária ela pode promover essas desapropriações, Elisa. Nós sabemos disso, né? Incumbe ao poder concedente regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a prestação do serviço, aplicar as penalidades, intervir na prestação do serviço, extinguir a concessão, nós já vimos aquelas hipóteses, homologar reajustes e proceder à revisão da tarifa, cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais, zelar pela boa qualidade do serviço, receber, etc. Declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou da obra, promovendo as desapropriações diretamente ou mediante outorga. Faltou essa parte, Elisa. Mas, professor, é mais do que isso. Agora só que eu entendi, resolvendo esse exercício agora com todo mundo. É que, assim, é para promover diretamente, se for o poder concedente que promova essa desapropriação dos bens necessários à execução do serviço ou da obra pública, se for o poder concedente que promover essa desapropriação, ele será o responsável pela indenização. Claro. E se for a concessionária... Claro para mim. Agora, se for a concessionária, aí quem vai se responsabilizar é a concessionária. Exato. Então, eles tiraram aquele ou mediante outorga de poderes, caso em que caberá à concessionária. Isso. E aí, esse restringe, né? Que é só nesse caso que a concessionária vai. Então, eu tinha colocado certo. E na hora da prova, esse pega muito grave, né, professor? Porque, assim, tá tudo certo, só que tá faltando um pedaço do artigo, né? Mas é o seguinte, quem desapropria fica encarregado fica responsável pelas indenizações cabíveis. Pensamos dessa forma, né? Aí resolve o problema. A sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos constituem diretriz de contratação de parcerias público-privadas. Eu vou abrir aqui a Lei 11.079, Elisa. É o artigo 4º, professor, que fala dessas diretrizes. Eu não queria falar sobre ela, mas tudo bem. A parceria, artigo 2º, artigo 4º. Na contratação de parcerias público-privada, serão observadas as seguintes diretrizes. Responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias. Eficiência no cumprimento das missões de Estado, respeito aos interesses e direitos dos destinatários, dos serviços e dos entes privados incumbidos da sua execução, indelegabilidade da função, responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias, transparência dos procedimentos, repartição objetiva dos riscos, sustentabilidade financeira e vantagens
socioeconômicas. É o 7º, Elisa, artigo 4º, inciso 7º. Muito obrigado. A transferência da concessão ou do controle societário sem prévia anuência implicará encampação? Isso é falso. Isso implica caducidade. Nós vimos lá no artigo 27 e é uma hipótese vinculada. Se lembram disso? Espera aí, onde está aqui a nossa lei? Deixe-me... Aqui, ó. A transferência de concessão do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão. Letra D é falso. Letra E. Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de propósito específico, vedada a aquisição da maioria do seu capital votante pelo ente contratante ou por instituição financeira controlada pelo poder público, em qualquer caso, antes da celebração do contrato. Espera aí, deixa eu me localizar essa... Então, professor, eu achei o artigo 18A que fala disso, né? O edital poderá prever a inversão... Não, desculpa, não é o 18A, parágrafo 1º, que fala... Não, eu errei o artigo, professor. É o 19, será que é o 19, parágrafo 1º? Não, antes da celebração do contrato... É o 19, o licitante vencedor. É o artigo 9º, Elisa, da 11.079. Artigo 9º, peraí, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de propósito específico incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. A transferência do controle da sociedade de propósito específico estará condicionada à autorização expressa da administração pública. A sociedade de propósito específico poderá assumir a forma de companhia aberta com valores imobiliários admitidos à negociação no mercado. A sociedade de propósito específico deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas. A vedação do parágrafo 4 fica vedada a administração ser titular da maioria do capital votante. Vedada a aquisição da maioria do seu capital votante pelo ente contratante ou por instituições financeiras controladas. Olha que é falso, porque o parágrafo 5º diz que essa vedação da administração pública ser titular da maioria do capital votante na sociedade de propósito específico não se aplica à eventual aquisição da maioria do capital votante por instituição financeira controlada pelo poder público em caso de inadimplemento de contratos. Vedada a aquisição da maioria do seu capital votante pelo ente contratante ou por instituição financeira controlada pelo poder público em qualquer caso. Falso. Parágrafo 5º e parágrafo 4º do artigo 9º. Artigo 9º, parágrafo 4º, parágrafo 5º. Voltamos. Antes, nós temos as parcerias público-privadas. Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade de propósito específico que é incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria público-privada. A transferência do controle da sociedade de propósito específico, que irá implantar e gerir o objeto, estará condicionada à autorização expressa da administração pública. A sociedade de propósito específico poderá assumir a forma de companhia aberta com valores imobiliários admitidos à negociação. Fica vedada a administração pública ser titular da maioria do capital votante dessas sociedades de propósito específico. Mas essa vedação não se aplica à eventual aquisição da maioria do capital votante por instituição financeira controlada pelo poder público, na hipótese de inadimplemento de contratos de financiamento. E aqui você observa que, antes da celebração do contrato, deverá ser constituída a sociedade de propósito específico, vedada a aquisição da maioria do seu capital votante pelo ente contratante ou por instituição financeira controlada pelo poder público, em qualquer caso. Não. Ela é autorizada na hipótese de inadimplemento de contratos de financiamento. Tudo bem? É isso aí.
Mas vamos lá. Então, mas aí, professora, a diferença para a lei 8987 de 95 dos serviços públicos é que nos serviços públicos, artigos 19 e 20, eles falam que é uma faculdade da administração, antes da celebração do contrato, do poder, aliás, é uma faculdade do poder concedente, né, exigir que o licitante vencedor constitua empresa, né, no caso de consórcio. É uma faculdade, então não poderia ser essa alternativa, porque fala, antes da celebração do contrato, deverá ser constituída sociedade. Né? Não é deverá, aí seria poderá, né? No caso Quanto da lei permitida na 8987. Mas ela fala essa palavra, propósito específico, na lei 8987, Lisa? Não fala. É que, assim, eu penso, tem a respeito da constituição no caso de consórcio, né, tem constituição de empresa. Peraí, quanto permitido na licitação a participação de empresas em consórcio, o que só pode ser na concorrência, na concessão, temos que observar as normas: comprovação do compromisso de constituição do consórcio, indicação da empresa responsável pelo consórcio e apresentação de uma série de documentos, impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma licitação por intermédio de mais de um consórcio. Ou seja, eu entendi. Isso aqui ele é análogo à sociedade de propósito específico. É isso que você está me dizendo, não é? Não, mas eu não estou falando do 19, professor, eu estou falando do 20. Ah, tá. É facultado ao poder concedente. Ele pode exigir que o licitante vencedor, caso ele não seja uma empresa, né, de propósito específico, se constitua em consórcio, né? E no caso de ser um consórcio, né, se constitua numa empresa, ele não fala que é de propósito específico, mas só que é uma faculdade, não é um dever. E a alternativa E, elefante, está falando que é um dever. Ah, tá. Então, também por esse verbo, estaria errada essa alternativa. Ah, sim, claro. Mas eu acho, Elisa, que, embora isso que você falou tudo é acertado, eu acho que essa letra E, ela está mais em consonância com o artigo 9º, parágrafo 4º e 5º. Mas... Não, ela está, professor. Eu só estou falando da diferença da Lei 8987 e da Lei 11.079. Ah, sim, ótimo. Na Lei 8987, a concessão ela pode ser para pessoa jurídica ou para consórcio, não é? Só que, no caso de consórcio, é uma faculdade a constituição do consórcio. Agora, no caso da lei de parceria público-privada, não vai ser uma faculdade, vai ser um dever a Constituição, não é? Perfeito. Ah, sim. Adiante. 8. Suponha que o município de Guaratinguetá, após regular procedimento licitatório na modalidade de concorrência, concedeu a prestação de determinado serviço público à pessoa X. Decorridos 6 meses após o início do contrato, ocorreu um aumento da alíquota do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, o que provocou um impacto econômico no lucro oferido pela pessoa jurídica X. Considerando a situação hipotética e o que é disposto na 8987, é correto afirmar. Nós voltamos aqui para 8987, lá na parte final, que nós tínhamos lido sobre isso, né? Que eu mencionei para os senhores. Fato do príncipe, correto? Tá, vamos lá para as questões. Considerando a situação hipotética, eu vou afirmar que não haverá revisão de tarifa, independentemente do impacto econômico causado pela mudança da alíquota do imposto sobre renda das pessoas jurídicas. É essa a letra A. Professor, eu resolvi, não com base no final da lei, mas com base no artigo 9º, parágrafo 3º, porque fala ressalvados os impostos sobre a renda. E no enunciado fala que é o aumento da alíquota do imposto sobre a renda. Então, se é o imposto sobre a renda, não haverá revisão de tarifa. Perfeito, Elisa, é isso mesmo. Da política tarifária, o artigo 9º, porque se eu for lá para o final, eu não consigo resolver essa questão.
Parágrafo 3º. Muito obrigado. Ó, a tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora e preservada pelas regras de revisão. A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário. Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. Essa é uma regra geral. Mas nós temos a exceção: imposto sobre a renda, criação, alteração e extinção. Não, a exceção é os impostos sobre a renda. Ressalvados os impostos sobre a renda. Se houver criação, alteração e extinção de quaisquer tributos ou encargos legais após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa para mais ou para menos, conforme o caso. Imposto sobre a renda. É isso mesmo, Elisa. Questão muito específica. Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo concomitantemente à alteração. Nós já resolvemos uma questão com estes termos. A concessionária deverá divulgar em seu sítio eletrônico, de forma clara e de fácil compreensão pelos usuários, tabela com o valor das tarifas praticadas e evolução das revisões ou reajustes realizados nos últimos 5 anos. Perfeito. Então, as outras estão equivocadas. Vamos lá para a questão 9. As desapropriações necessárias à adequada prestação de serviço público no regime de concessão serão sempre de responsabilidade do poder concedente? Falso. Poderão ser de responsabilidade da concessionária, conforme previsto, competindo ao poder concedente editar o decreto de utilidade pública? Falso. Falso. Se for do poder concedente, é o poder concedente que edita o decreto e que arca com o custo. Se for a concessionária, ela edita o decreto, na verdade, e ela arca com o custo. Bem, aqui é que eu fiquei um pouco em dúvida se ela edita Não, o decreto. professor, aí eu coloquei a alternativa C. Sim. Que se for, compete ao poder concedente declarar a utilidade pública e fazer o decreto, né? Porque sim, não claro. é a concessionária que tem que fazer isso, que é um ato administrativo, eu acho. E aí, Poderão ser só que a concessionária arca. Tá certo, tá certo. Poderão ser de responsabilidade, isso é que não faz sentido. Exato, Elisa, muito obrigado. Poderão ser de responsabilidade da concessionária, conforme previsto no edital de licitação, mas compete ao poder concedente declarar de utilidade pública os bens necessários à prestação do serviço e a concessionária arcar com as indenizações cabíveis. Elisa, vamos achar a fundamentação. Ctrl F, utilidade. Era o 20, aqui, Elisa. 29, inciso 8º, não era, professor? Incumbe ao poder concedente. Ótimo, exato. Declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou da obra pública na desapropriação, promovendo as desapropriações diretamente. Tá, tudo bem. Isso que é importante que nós saibamos. Declarar utilidade pública dos bens e emitir o decreto é a cargo do poder concedente. Mas quem promove sempre, né, professor? Sempre. Declarar de necessidade ou utilidade pública é sempre do poder concedente, não é? Exato, perfeito, Elisa. 29, inciso 8º. Só que essa segunda parte promove as desapropriações o poder concedente diretamente ou promove a concessionária. Se for a concessionária a promover, cabe à concessionária a responsabilidade pelas indenizações cabíveis. Se for o poder público, cabe ao poder público as indenizações. Então, é isso. Só o decreto e a utilidade pública é que incumbe ao poder concedente. Declarar, vamos lá, de necessidade ou utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, os bens necessários à execução de serviço ou obra pública, promovendo-a diretamente ou por outorga de poderes da concessionária,
caso em que será dessa a responsabilidade pelas indenizações cabíveis. Ótimo, então é isso. Esse 29 é muito interessante, mas tranquilo, né? Poderão ser de responsabilidade da concessionária, conforme previsto no edital, competindo ao poder concedente declarar de utilidade pública os bens necessários à prestação de serviço e a concessionária arcar com as indenizações cabíveis. 9, letra C. Vamos aqui, mais adiante. Nossa, muitas provas para juiz, hein? Que tema quente nas provas da magistratura, hein? Tortuoso, né? Hã? Tortuoso. Eu estou achando que isso. Mas é tortuoso por causa das marmeladas que pessoal faz, né, nos contratos, eu acho. Continuamos, 10. Na hipótese de sociedade de propósito específico, contratada encontrar-se em dificuldade financeira e sem plenas condições de gerir o objeto do contrato de concessão patrocinada, o poder concedente poderá. Então, vamos lá na 11.079, a partir do artigo 9º. Autorizar que os financiadores com que a sociedade de propósito específico mantenha vínculo societário direto assumam sua administração temporária com a faculdade de indicar os membros do Conselho de Administração a serem eleitos em Assembleia Geral pelos acionistas? Aqui não temos isso, isso está equivocado. Não, não falou isso. Autorizar a transferência do controle da sociedade, desde que prevista a possibilidade no edital e contrato, parágrafo 1º do artigo 9º, devendo o adquirente atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessária à assunção do serviço, comprometendo-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. É o artigo 27, parágrafo único da 8987. Espera aí. Artigo 27. Artigo 27. É o 27. Olha só que interessante. A transferência de concessão ou de controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implica a caducidade da concessão. Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput desse artigo, o pretendente deverá atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço e comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. Então, nós vamos ter aqui, para resolver essa questão 10, nós vamos ter que ter em mente o artigo 9º, especificamente o parágrafo 1º da 11.079, conjugado com o artigo 27, parágrafo único. Antes da celebração do contrato, deverá ser instituída a sociedade de propósito específico, que vai implantar e gerir o objeto da parceria. A transferência do controle dessa sociedade estará condicionada à autorização expressa da administração nos termos do edital e do contrato, observando-se que devem ser atendidas as exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço e comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. Tudo bem? Professor, eu não estou entendendo nada. A gente está fazendo da 8987 ou da 11.029? Nós estamos fazendo de ambas. Olha só. Quando nós tivermos uma PPP, antes da celebração da parceria público-privada, obrigatoriamente você vai constituir uma sociedade de propósito específico. E a que se destina essa sociedade de propósito específico? Ela vai implantar e vai gerir a PPA, a parceria público-privada. Ótimo. Mas essa sociedade, como é uma sociedade como qualquer outra, ela pode ser, o controle dessa sociedade pode ser transferido, desde que haja expressa autorização da administração no edital, previsto no edital e no contrato. E ainda, ela vai ser o controle vai ser transferido
quem assumiu o controle daquela sociedade de propósito específico deve atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira, regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço, da implantação e do gerenciamento da PPA. E essa pessoa que assumir o controle da sociedade de propósito específico, ela deve se comprometer a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. Eu sei, mas aqui na Lei 8987, professor, lá no artigo 26, caput, só fala que se admite a subconcessão nos termos do contrato, desde que autorizada pelo poder concedente. Não fala Exato. nada de licitação. Não, sim, Elisa, é porque essa parte final aqui do parágrafo 1º é que reporta, mas lá, naquela lei, não tem nada sobre sociedade de propósito específico, na 8987. É porque o parágrafo final fala, olha, os requisitos para a assunção do controle da sociedade de propósito específico devem ser aqueles previstos no artigo 27, parágrafo único. É só isso. Mas não tem relação o artigo 27 com sociedade de propósito específico. Concorda? Professor, mas o 27 ele nem tem mais parágrafo único. Ele tem parágrafo 1º agora. Mas você tem que ter em mente isso. Esse 27, ele não está falando sobre sociedade de propósito específico, só que a transferência do controle da sociedade de propósito específico deve atender ao disposto no parágrafo 1º. Inclusive, a VUNESP adota esse entendimento, que embora o artigo 27, parágrafo único, seja mencionado aqui no parágrafo 1º do artigo 9º, ele está fazendo menção aos requisitos do parágrafo 1º. Vamos de novo. Nas hipóteses de sociedade de propósito específico que foi contratada, ela encontra-se em dificuldade financeira e sem plenas condições de gerir o objeto do contrato de concessão. O poder concedente poderá autorizar a transferência do controle, desde que prevista a possibilidade no edital e contrato, devendo o adquirente atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade fiscal, jurídica e fiscal, comprometendo-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. Agora ficou mais fácil, você não achou? Elisa, vamos fazer o seguinte. Eu entendi, sim, professor. Uhum. Vamos fazer o seguinte, vamos parar por hoje e amanhã nós voltamos aqui na questão 11, tá bom? Nós já vimos. Então, eu vou parar aqui. Vamos bater um papo antes de nós encerrarmos a aula?